Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do Campus Aberto. Hoje vamos falar de política económica, mas já dou aqui um aviso. Este é um tema onde a economia deixa de ser teoria abstrata e começa a tocar-nos diretamente na nossa carteira. Na tua, na minha, na de toda a gente. Vamos falar de orçamentos, de dinheiro, de onde vem o dinheiro, de bancos e de quem decide afinal o que vale o euro que tens no bolso. E não és tu, nem eu. É uma instituição lá em Frankfurt, que a maior parte das pessoas nunca visitam na vida. Vou dividir este episódio em 4 partes. O orçamento do Estado, a moeda, o sistema bancário e a política monetária. Vamos a isso? Então vamos para a primeira paragem, o orçamento do Estado. Todo o ano, lá para o outono, há um momento mágico em Portugal e em qualquer país, em que os noticiários ficam obcecados com um documento enorme, cheio de números, que o Governo apresenta ao Parlamento. Este documento é o Orçamento do Estado. É, na sua essência, o plano financeiro anual do país. O Governo diz quanto vai gastar, onde vai gastar e de onde vem o dinheiro. Imagina que é um orçamento familiar, mas com muito mais zeros e muito mais discussão pública. E é precisamente a pergunta de onde vem o dinheiro que nos interessa. Mas antes de chegarmos à fonte de receitas, há 2 conceitos que aparecem constantemente quando se fala de orçamentos e que vale a pena fixar. Quando as receitas do Estado são maiores do que as despesas, temos um superávit orçamental. O Estado gastou menos do que recebeu. Sobrou dinheiro. Acontece. Raramente, mas acontece. Quando é o contrário, as despesas superam as receitas. Temos um déficit orçamental. O Estado gastou mais do que recebeu e precisa de arranjar dinheiro em algum lado. E é aqui que entram as 3 formas de financiamento. A primeira e a mais conhecida são os impostos. O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o IRS, que pagas sobre o salário. O imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, que pagas quando compras um café, uns sapatos ou qualquer coisa. O imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, IRC, que as empresas pagam sobre os lucros. Eu própria tenho uma relação de amor e ódio com os impostos, sobretudo a partir de abril, quando o IRS me lembra que existe. Mas a verdade é que são a principal fonte de receita do Estado, e sem eles não haveria escolas, hospitais nem estradas. A segunda forma é o endividamento. Quando o Estado gasta mais do que recebe, o chamado déficit orçamental, pode pedir dinheiro emprestado. Emite títulos de dívida pública que os mercados financeiros compram. É como pedir um crédito a um banco, mas a uma escala do país inteiro, e com taxas de juros que dependem de quanta confiança os mercados têm em ti. Portugal sabe bem o que acontece quando essa confiança vacila e o que custou recuperá-la. A terceira forma é a emissão de moeda. Em teoria, um Estado pode criar dinheiro para pagar as suas contas. Na prática, isto tem um nome que faz os economistas arrepiar: inflação. Se imprimes dinheiro sem que a economia cresça, o dinheiro vale menos. Os preços sobem e o poder de compra desce. E aqui há um pormenor importante. Hoje, Portugal, por ser um membro da zona euro, não tem sequer este instrumento disponível de forma autónoma. A emissão de moeda é uma competência do Banco Central Europeu. Mas já voltamos a isto daqui a pouco. Vamos primeiro olhar, então, novamente para os conceitos essenciais sobre o orçamento do Estado. Superávit orçamental, receitas superiores às despesas. O Estado recebeu mais do que gastou. Déficit orçamental, despesas superiores às receitas. O Estado gastou mais do que recebeu. São as 3 formas de financiamento do Estado, que são os impostos, a fonte principal, IRS, IVA, IRC e outros.
Endividamento. Emissão de dívida pública quando há déficit orçamental. Emissão de moeda. Possível em teoria, perigosa na prática, pois tem o risco de inflação. Portugal, como membro da zona euro, não controla esta terceira via. Conceitos assimilados. Vamos para a segunda parte. A moeda. E aqui a pergunta é mais profunda do que parece. O que é, afinal, o dinheiro? Tens uma nota de 20 euros na carteira? Ou talvez não, porque hoje tudo é multibanco e telemóvel. Mas vamos focar-nos na nota. O que é realmente aquela nota? É papel. O papel em si não vale nada. E, no entanto, com aquele papel consigo comprar comida, pagar a renda, viajar pelo mundo. E porquê? Porque toda a gente acredita que vale. A moeda é, no fundo, um acordo coletivo de enorme escala. Uma convenção social, uma questão de confiança. Mas antes de chegares ao multibanco, a moeda teve uma história longa e fascinante, que é interessante olhar para ela. O primeiro tipo foi a moeda mercadoria. Usavam-se objetos com valor intrínseco: ouro, prata, sal, especiarias. O sal foi tão valioso na Roma Antiga que chegou a ser usado como pagamento de soldados. É, aliás, daí que vem a palavra salário. Já sabias isto? Se não sabias, já valeu a pena ligares este episódio. Depois surgiu a moeda representativa. Notas de papel que podiam ser trocadas por ouro ou prata, guardadas num cofre. O papel não tinha valor em si, mas era uma promessa. Apresente este papel e recebe o equivalente em metal precioso. Era o chamado padrão ouro. Elegante, mas limitado. A quantidade de moeda dependia da quantidade de ouro disponível. Hoje vivemos na era da moeda fiduciária. A palavra vem do latim fides, confiança. A nota de 20 euros não está ligada a nenhum metal. Vale porque o Estado declarou que tem curso legal, porque o Banco Central Europeu trabalha para manter o seu valor e porque toda a gente confia que vale. É literalmente uma questão de fé económica ou de confiança institucional, se quisermos ser mais rigorosos. E por último, a mais usada no dia-a-dia, mesmo sem darmos conta, temos a moeda escritural. Os depósitos bancários. Quando o teu salário entra na conta, não existe fisicamente em papel. É um registro digital. Quando pagas com o telemóvel no café, estás a usar moeda escritural. A maior parte da moeda que circula na economia hoje não existe em notas. Existe em base de dados de bancos. Resumindo, os 4 tipos de moeda. Moeda mercadoria, valor intrínseco no objeto: ouro, sal, prata. Moeda representativa, papel conversível em metal precioso, padrão ouro. Moeda fiduciária, papel sem conversão, valor assente na confiança e na lei. Moeda escritural, registros digitais nos bancos, a mais usada hoje em dia. E agora a pergunta que se impõe: para que serve a moeda? A moeda tem 3 funções fundamentais. A primeira é ser um meio de pagamento, o intermediário geral das trocas. A moeda simplifica tudo. Sem ela, estaríamos num escambo direto. Eu trocava horas de trabalho por dentista, o dentista trocava cuidados dentários por comida. Funcionava numa aldeia pequena. Numa economia moderna, seria o caos. A moeda resolve este problema de forma elegante. A segunda função é ser unidade de conta. A moeda serve como referência comum para expressar e comparar preços. Um café custa 1,20€, um carro custa 20.000. Sem uma unidade comum, como comparamos o valor de coisas completamente diferentes? A moeda é a régua da economia. A terceira função é ser reserva de valor. A moeda permite separar o momento em que ganhas do momento em que gastas. Posso trabalhar em janeiro, receber o salário e só gastar parte dele em junho. Posso poupar para o futuro. É esta função que torna possível a poupança.
e o crédito, que é essencialmente a poupança de uns disponibilizada para quem precisa agora. Vamos resumir as 3 funções da moeda. Moeda de pagamento, facilita as trocas e elimina o escambo. Unidade de conta, permite comparar e expressar preços. Reserva de valor, permite poupar e separar o momento de ganhar do de gastar. E aqui há um exemplo muito concreto que ilustra bem 2 destas funções em simultâneo. O turista na zona euro. Imagina que viajas de Portugal para a Espanha, depois para a Itália e a seguir para a Alemanha. Tudo na mesma viagem, tudo com o mesmo euro na carteira. O que é que isto significa na prática? Primeiro, como todos os países usam a mesma unidade de conta, consegues comparar preços diretamente. Um café em Lisboa, em Madrid ou em Roma. Todos expressos em euros, sem conversão nenhuma. Segundo, como usas sempre o mesmo meio de pagamento, não tens de pagar custos de câmbio em cada fronteira. Antes do euro, cada passagem de fronteira era uma ida ao banco de câmbio, com comissões, taxas e filas. Hoje não. É uma das vantagens mais tangíveis da moeda única para qualquer pessoa comum. E aqui entramos na terceira parte. Eu vou dizer-te algo que, quando percebes bem, muda a forma como olhas para o sistema bancário. Os bancos criam moeda. Não é magia, não é nenhum coelho tirado da cartola e não é ilegal. É o funcionamento normal do sistema financeiro. Mas vamos por partes. No sistema financeiro português, a referência central é o Banco de Portugal, que supervisiona as instituições financeiras nacionais e integra o sistema europeu de bancos centrais. Mas os bancos que conhecemos no dia-a-dia, onde tens a tua conta bancária, onde pediste o teu crédito à habitação, são classificados como Instituições Financeiras Monetárias, IFM, e têm uma capacidade que as distingue de todas as outras instituições financeiras, a de criar moeda. Mas como funciona isto na prática? Imagina que precisas de 15.000 euros para comprar um carro. Vais ao banco, pedes um crédito, o banco aprova. O que acontece a seguir não é o banco ir lá ao cofrezinho buscar as notas. O banco simplesmente cria um depósito de 15.000 euros na tua conta. Criou moeda escritural, com base nos ativos que detém e nas regras do Banco Central. Mas sem ir buscar esse dinheiro a lado nenhum. Criou, simplesmente. E quando pagas o empréstimo, essa moeda desaparece. É destruída. A moeda escritural existe enquanto o crédito existe. Nasce com o empréstimo, morre com o pagamento. Mas há aqui uma distinção importante. As instituições financeiras monetárias, os bancos, têm esta capacidade de criar moeda. As instituições financeiras não monetárias, seguradoras, fundos de investimento, como exemplo, podem fazer coisas parecidas, mas não têm este poder. É precisamente o que as distingue. A atividade bancária divide-se em 2 tipos de operações. As ativas, a concessão de crédito quando o banco empresta, e as passivas, a captação de poupança quando recebe depósitos dos clientes. Esta intermediação é essencial. Liga quem tem dinheiro parado a quem precisa de dinheiro agora. É o motor de liquidez da economia. Vamos rever. Instituições financeiras monetárias versus instituições financeiras não monetárias. Instituições financeiras monetárias, bancos comerciais, mais Banco Central. Têm capacidade de criar moeda escritural através da concessão de crédito, enquanto que instituições financeiras não monetárias, seguradoras, fundos, etc., não têm essa capacidade. Operações ativas, concessão de crédito, o banco empresta. Operações passivas, captação de poupança, o banco recebe depósitos. E assim chegamos à última parte. Aqui une tudo o que vimos até agora. Política monetária e o Banco Central Europeu. A política monetária, em termos simples, é o conjunto de decisões sobre quanto dinheiro circula na economia, a que custo e com que objetivos. É gerida pelas autoridades monetárias, através da gestão da moeda, do crédito e do sistema bancário.
e as suas consequências chegam a todos nós, às prestações do crédito à habitação, aos preços do supermercado, à disponibilidade de emprego. Em Portugal e em todos os países da zona euro, esta política já não é decidida em Lisboa. Desde que adotámos o euro, transferimos essa responsabilidade para um nível europeu. Isto é bom? É mau? Bom, acho que isto está um episódio inteiro, só em relação a isso. Por agora, o que importa é perceber a arquitetura. Há 3 estruturas que precisamos de distinguir. Primeiro, o Sistema Europeu de Bancos Centrais, que inclui o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais de todos os Estados-membros da União Europeia, mesmo os que não têm o euro. A Suécia, a Hungria, a Polónia estão no Sistema Europeu de Bancos Centrais, mesmo sem adotar o euro. Segundo, o Eurosistema. Este é o mais restrito. Inclui apenas o Banco Central Europeu, o BCE, e os bancos centrais dos países que adotaram o euro. É o Eurosistema que é a verdadeira autoridade monetária da zona euro. O Banco de Portugal faz parte do Eurosistema. Terceiro, o Banco Central Europeu, que tem a sua sede em Frankfurt. É o núcleo de tudo. Define e executa a política monetária da área do euro. Realiza operações cambiais e gera as reservas cambiais dos Estados-membros. Vamos resumir. Sistema Europeu de Bancos Centrais, Eurosistema e Banco Central Europeu. Quais são as diferenças? Sistema Europeu de Bancos Centrais, Banco Central Europeu, mais bancos centrais de todos os países da zona euro, com e sem euro. Eurosistema, Banco Central Europeu, mais bancos centrais apenas dos países que adotaram o euro. É a autoridade monetária da zona euro. O Banco de Portugal integra o Eurosistema. O Banco Central Europeu é o núcleo central, com sede em Frankfurt, e é quem define e executa a política monetária única. Mas qual é o grande objetivo de toda esta estrutura? A estabilidade de preços. Em 2021, o Banco Central Europeu adotou um objetivo claro e simétrico: 2% de inflação a médio prazo. Simétrico significa que tanto estar acima como abaixo deste valor é problemático. Inflação a 6%? Mau. O dinheiro perde poder de compra rapidamente. Deflação ou inflação quase zero? Também é mau. As pessoas adiam compras à espera que os preços deixam mais e a economia paralisa. O objetivo é esse equilíbrio nos 2%. E como é que o Banco Central Europeu age concretamente? Tem 3 instrumentos tradicionais de política monetária. O primeiro, e o mais poderoso, são as operações de mercado aberto. Aqui temos 2 movimentos opostos com nomes técnicos que vale a pena conhecer. As operações de cedência de liquidez. O Banco Central Europeu compra títulos às instituições financeiras, injetando dinheiro na economia. A liquidez destas aumenta, as taxas de juros tendem a descer. E ainda dentro das operações de mercado aberto, temos as operações de absorção de liquidez. O Banco Central Europeu vende títulos, retirando dinheiro de circulação. A liquidez diminui, as taxas de juros tendem a subir. É esta alavanca que o Banco Central Europeu usa para sinalizar a orientação da sua política monetária. Quem tem crédito à habitação, à taxa variável, sente isto na pele. O segundo instrumento são as facilidades permanentes. Pensa nisto como uma espécie de serviço de urgência para os bancos. No final de cada dia, um banco pode ter dinheiro a mais, depositável no Banco Central Europeu, a uma taxa definida. Ou pode ter dinheiro a menos, pedir emprestado ao Banco Central Europeu, BCE, também a uma taxa definida. Estas 2 taxas, a de depósito e a de empréstimo, criam limites para o mercado. Nenhum banco vai emprestar dinheiro a outro por menos do que receberia a depositar no Banco Central Europeu. E nenhum banco vai pagar mais a outro do que pagaria a pedir diretamente ao Banco Central Europeu. É como ter um preço mínimo e um preço máximo garantido. O que impede que as taxas de juro de curto prazo andem aos saltos sem controle. O terceiro é a imposição de reservas mínimas obrigatórias.
O Banco Central Europeu, BCE, exige que os bancos mantenham uma percentagem dos depósitos dos clientes como reserva. Isto limita a capacidade de criação de crédito e, portanto, de moeda escritural. Lembras-te do empréstimo do carro que criou dinheiro do nada? As reservas são um travão a isso. Resumindo, os 3 instrumentos de política monetária. Operações de mercado aberto, o instrumento principal. Cedência de liquidez, Banco Central Europeu, compra títulos, mais dinheiro, os juros descem. Absorção de liquidez, Banco Central Europeu vende títulos. Menos dinheiro, juros sobem. Facilidades permanentes, depósito ou empréstimo overnight dos bancos no Banco Central Europeu. Definem o corredor de taxas de juros de curto prazo. Por último, reservas mínimas obrigatórias. Percentagem dos depósitos que os bancos têm de guardar. Limitam a criação de moeda escritural pelo sistema bancário. Mas há ainda uma última coisa que vale a pena mencionar. Como é que se mede a quantidade de dinheiro que existe numa economia? Não é assim tão simples como parece, porque nem todo o dinheiro é igual. O Banco Central Europeu usa o que se chamam agregados monetários. O M vem simplesmente de moeda, em inglês money. E os números indicam o nível de abrangência. Quanto maior o número, mais tipos de dinheiro estão incluídos. É como uma boneca russa. Cada M contém o anterior e acrescenta mais uma camada de dinheiro menos imediato. Vamos ver. O M1 é o primeiro nível. É o mais restrito. As notas e moedas que tens na carteira, mais o saldo da conta à ordem que podes gastar hoje, mesmo com o cartão. É o dinheiro pronto a circular, agora, neste momento. O M3 é o terceiro nível, o mais abrangente. Inclui tudo o que está no M1, mais depósitos a prazo, aplicações de poupança, fundos do mercado monetário. Dinheiro que não está a circular agora, mas que pode começar a circular facilmente. Na verdade, existem 3 níveis: M1, M2 e M3. O M2 é uma categoria intermédia que existe, mas que raramente aparece na discussão pública. O que importa saber é o M1 e o M3, que é o indicador de referência do Banco Central Europeu para a política monetária. Quando o M3 cresce muito rapidamente, é um sinal de alerta. Há mais dinheiro disponível na economia do que bens e serviços para comprar. E quando isso acontece, os preços sobem. O M3, a crescer a alta velocidade, é muitas vezes o aviso antecipado da inflação que ainda está para vir. E assim chegamos ao fim deste episódio. Fizemos uma viagem completa pela política económica. Começámos no orçamento do Estado, com os conceitos de déficit e superávit e as 3 formas de financiamento. Percebemos o que é a moeda, as suas 3 funções, incluindo o exemplo muito concreto do turista na zona euro, e os 4 tipos ao longo da história. Vimos como os bancos criam moeda escritural através do crédito. E terminamos com a política monetária. O Banco Central Europeu em Frankfurt, o objetivo dos 2% de inflação, os 3 instrumentos clássicos com os seus mecanismos de cedência e absorção de liquidez, e os agregados monetários M1 e M3. E se tiveres que ficar apenas com uma ideia deste episódio, fica com esta. A moeda, o crédito e a política monetária não são fenómenos neutros. São instrumentos com consequências reais na vida de todos nós, na prestação da casa, no emprego, nos preços do supermercado. Perceber como funcionam não é um luxo, nem é um saber académico. É a literacia económica para a vida. Até ao próximo episódio. Campos aberto, entra sem bater. O saber aqui não faz doer. Teorias que vais querer guardar e humor que não podes evitar. Sociologia, economia e mais, explicadas para humanos reais. Se achaste que era complicado, é porque ainda não tinha chegado.